Olá! Você acompanha a partir de agora o Expresso Recôncavo, um programa laboratório do projeto de extensão Redação Experimental de TV da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Nesta edição, nós vamos abrir as gavetinhas da memória de quem viveu numa época em que era chique viajar de Cachoeira para a capital da Bahia, de barco a vapor ou de trem. Você, para ir para Salvador, para entrar no navio, ia de paletó e gravata e chapéu. Conheça ainda mulheres cachoeiranas que são chefes de família e se desdobram para exercer bem vários papéis. A gente vai fazendo que a gente nem percebe que faz tanta coisa. As pessoas que estão ao nosso redor que percebem, entendeu? Confira também a homenagem do município de Castro Alves, no Recôncavo Baiano, ao poeta dos escravos. Então a gente poderia dizer que Castro Alves teria sido cachoeirano. E para quem gosta de cinema, o Cineclube Mário Guzmão retoma as atividades com a mostra Música para os Olhos. Tudo isso e muito mais agora, no Expresso Recôncavo. As mulheres vêm cada vez mais conquistando espaço. Segundo dados do IBGE, 48% delas estão inseridas no mercado de trabalho formal. 37% são chefes de família, como as cachoeiranas que você vai conhecer agora. São mulheres como a vendedora Rosa, divorciada, mãe de 3 filhas, provedora do lar, que tenta conciliar trabalho e família. Uma rotina que exige muito esforço de alguém que passa pelo menos 8 horas vendendo móveis. Na pausa de 2 horas para o almoço, ela precisa pegar a filha na escola, servir o almoço que já deixou pronto na noite anterior e ainda arrumar a cozinha. Nesta casa de mulheres, todo mundo ajuda um pouquinho. Para a Rosa, tudo tem que ser muito rápido, porque o dia do trabalho ainda não acabou. Eu sou mãe de 3 filhas, sendo que a mais velha é casada, e moram comigo Clara e Morena, uma de 13 e uma de 10 anos. E que eu crio só. E tem uma rotina muito árdua. A gente vai fazendo que a gente nem percebe que faz tanta coisa. As pessoas que estão ao nosso redor que percebem, entendeu? Essas mulheres guerreiras estão em todos os setores, como é o caso de Rose. Mãe de 2 filhos, teve que usar a criatividade para garantir o sustento da sua família. Abriu um bar na rodoviária de Cachoeira para vender almoço, guloseimas e refrigerantes. Junto com a mãe, Dona Venina, Rose trabalha das 6 da manhã até 11 da noite. Apesar da rotina cansativa, o esforço vale a pena. Porque hoje a mulher, ela está ganhando o seu espaço, tentando conquistar o seu espaço. Tudo no corre-corre. E eu, como gostaria, eu estava assim, com a minha ascensão da minha independência, então tudo valeu a pena. As mulheres estão ocupando novos espaços e atuando em setores e funções que antes não exerciam. Mas isso ainda não é um fator que determina a igualdade entre sexo, como analisa a pesquisadora de gênero Simone Brandão. Acho que hoje já é uma maior entrada da mulher na economia, no mercado de trabalho, né? A gente sabe que mulheres ainda hoje que exercem as mesmas atividades que homens, muitas vezes em muitas empresas ganham menos. Né? Mulheres em algumas empresas nunca exercem cargos de gestão, de chefia. Esse cargo geralmente é delegado apenas aos homens. Né? Maria Helena é uma das mulheres que fazem a diferença. A professora diz que quebrar tabus na sociedade é uma tarefa muito difícil, mas que o resultado é gratificante. Eu sou uma mulher que participo, assim, eu contribuo também para que outras mulheres que venham possam assim, participar, que as mulheres não participam tanto assim. Eu participo da política, eu participo do movimento sindicato, que não é um movimento que as mulheres participam assim, com tanta atividade. No auge do desenvolvimento econômico de Cachoeira, os meios de transporte mais utilizados para levar pessoas e fazer o comércio de mercadorias eram o navio a vapor e o trem. No quadro Memórias e Outras Histórias, os cachoeiranos Raimundo Cerqueira e Roque Sena abrem as gavetinhas da memória e contam pra gente como eram as viagens de trem para a capital da Bahia e o encantamento que tinham quando viajavam pelo Rio Paraguaçu. Eu sou Roque Sacramento Sena, tenho 67 anos, nasci em 1946 no Alto da Levada, no Caquende, aqui na cidade da Cachoeira. No ano de 1946, ainda se sentia
ainda se sentia um pouco do resultado da guerra, e Cachoeira não passava por distante de tudo isso. Bom, meu nome é Raimundo Alberto Ferreira de Cerqueira, né, cachoeirano, nascido em 22 de junho de 1940. Para minha felicidade, pela essa existência também, né, eu viajei muito de trem e também de navio, né, o vapor de Cachoeira, eu viajei muito. Também, algumas vezes, também viajei para Cabo Sul, Bom Jesus, etc., de barco, de saveiro. Né. Cachoeira era isso aqui, que você está vendo aqui, é onde é hoje a prefeitura. A Câmara de Vereadores, que era a antiga prefeitura. Então, daqui, ó, isso tudo foi aterrado. O Paraguaçu onde está aqui, tá vendo? Isso tudo foi aterrado, tem aquele caso, então o rio hoje está passando mais na frente. Mas o rio ia ali onde está hoje a Câmara de Vereadores. Não só o trem, como os navios, eles tinham o navio, no caso a lenha, ficava em um depósito na parte do lastro, embaixo. A lenha era a lenha mesmo, o combustível. E as Maria Fumaça, ela tinha um outro vagão que era atrelado à máquina, à locomotiva, para exatamente nesse vagão é que era depositada a lenha para poder jogar na caldeira, para poder fazer o grande vapor, para aquecer e fazer movimentar o motor das Maria Fumaça. E o navio, quando bem pequeno, era um encantamento, não é? Aquele monstro de ferro, andando por cima da água, de admiração. Aí vinham as explicações dentro de casa. Não, meu filho, ali é o vapor que leva o povo pelo rio abaixo para a capital do estado, para Bahia, não é? A referência era Bahia, não Salvador. A gente tinha que ir de navio. Calcule você, uma criança naquela época, admirava aquele negócio e está dentro daquilo, viajando rio abaixo para chegar na Bahia, não é? Um encantamento, um deslumbramento, eu não ficava quieto, queria sentar pelo convés, correndo e metia, menino, pelo amor de Deus, e o pessoal marinheiro. Os barcos, os saveiros, eles também conduziam fardo de fumo. Daí porque existiam esses guindastes, que esses guindastes, não só de São Félix e Cachoeira, tinham vários, não é? Era exatamente para tirar os fardos pesadíssimos de dentro do saveiro e vice-versa, né? Ou colocava ou tirava. Você, para ir para Salvador, para entrar no navio, ia de paletó e gravata e chapéu, não é? As madames vestiam seus melhores vestidos, tinha a primeira classe, onde ia, né? Quem podia ir de primeira classe, a segunda classe era misturado tudo quanto era negócio. Você sabe, levava bagagem, meninos chorando, aquela coisa toda, as cargas. Era bom demais, era muito bom. Sempre o Paraguaçu cheio, barcos, canoas, saveiros, faziam esse transporte também de mercadorias, principalmente de cerâmica, que vinha para a Cachoeira. Era um rio totalmente navegável. Não, era sempre uma alegria, porque viagem é viagem, né? Toda viagem traz novidades. E aí o que acontece? O pessoal vindo de Salvador trazia as coisas que estavam acontecendo em Salvador, na Bahia. Porque muita gente dizia assim, eu vou para a Bahia, né? E com relação à chegada ou à saída, né? A saída era mais melancólica, que a pessoa está viajando. Mas a chegada, todo mundo com o coração esperando, palpitando, esperando quem chegou, né? Ou vinha do Rio para Salvador, né? Ou São Paulo, ou Centro-Sul, o Sudeste, e de lá vinha de navio para cá. Os trens que circulavam aqui, eles iam até Salvador. Outros trens saía de Salvador, passava por Cachoeira, São Félix e até o Sertão, na fronteira com Montes Claros, com Minas Gerais. Era o tempo ainda da Maria Fumaça, não é? Maria Fumaça era máquina a lenha, era chamada Maria Fumaça. Uma viagem super interessante, gostosa. Nossa, quando a gente era menino, só tinha medo de passar pelo túnel, porque no túnel escurecia tudo. E, para nossa felicidade, o túnel era curto, negócio de 50, 60 metros. O trem trazia de tudo, não é? Principalmente mercadorias. Uma viagem também super gostosa, perigosa, não é? Porque o trem, você sabe, corre em cima de 2 trilhos, solto,
e de vez em quando um descarrilhava. Em algum momento já houve descarrilhamento. Como teve uma época aqui em São Félix, as máquinas, né, e os vagões, etc., invadiram uma casa, era uma residência, onde hoje ali é o Dom Pedro, que vende material de construção. Então ali tinha uma residência com a varanda do lado, etc., uma coisa muito bonita, né? E lamentavelmente houve um desastre, assim vamos dizer, houve pessoas acidentadas. Quando a máquina passava aí na ponte, né, com um tender cheio de lenha, as brasas às vezes caíam na parte de madeira. Então tinha sempre um guarda, ou do lado de São Félix, ou do lado de Cachoeira, com um balde com água, para ir apagar o fogo, porque senão queimava toda a estrutura de madeira. Uma lembrança muito gostosa e que meus netos, quando vêm aqui, meu avô me leva para ver o trem. Aí eu conto aí a história do trem. Quando o trem passa, eu ainda paro para apreciar o trem passar. No mês de março, a cidade de Castro Alves, no recôncavo da Bahia, a 190 quilômetros de Salvador, entrou em festa. Música e poesia homenagearam os 166 anos de aniversário do poeta Castro Alves. Antônio Frederico de Castro Alves foi um importante poeta brasileiro do século XIX. Suas poesias mais conhecidas são marcadas pelo combate à escravidão. Por isso, se tornou poeta dos escravos. Ele nasceu em 14 de março de 1847, em Curralinho, hoje município de Castro Alves. Mas há uma polêmica sobre o local de nascimento do poeta, e algumas cidades entram nessa briga. Agora mesmo eu estava pesquisando, e você vai ver Castro Alves nascido na vila de Nossa Senhora, ou na fazenda Cabaceiras, próximo à vila de Nossa Senhora de Curralinho. Não existia ainda a vila de Curralinho. Naquela época era a fazenda Curralinho. E Castro Alves não nasceu na fazenda Curralinho. A casa onde ele nasceu foi na fazenda Cabaceiras. Naquele momento, a fazenda Curralinho fazia parte da vila de Nossa Senhora do Porto do Rosário da Cachoeira, do Rosário da Cachoeira. Então a gente poderia dizer que Castro Alves teria sido cachoeirano. Depois há a transformação de Curralinho, passa a freguesia de Muritiba. Então Muritiba também se sentia como, digamos assim, a terra do poeta Castro Alves. Posteriormente, Cabaceiras se emancipa, torna-se uma cidade, um município. E aí Cabaceiras já quer ser a terra do poeta Castro Alves. Eu penso que ele nasceu na fazenda Cabaceiras, que era próxima daqui, então fazia parte da extensão de terra que pertencia à fazenda Curralinho. Então, por isso, é legal dizer que Castro Alves é castroalvense. A minha pátria é como se não fosse. É íntima, doçura e vontade de chorar. A festa na cidade este ano teve como tema Castro Alves e Vinícius de Moraes, o Brasil em música e poesia, numa homenagem também ao centenário de Vinícius de Moraes. A gente está tentando resgatar a cultura local, que está meio perdida. Porque a imagem em si, antigamente, aqui em Castro Alves, é que a festa só era festa de largo, festa onde rolava bebida, somente. E a gente hoje está tentando fazer o diferencial. O ano passado trabalhamos tentando tirar um pouco do pagode, na parte vulgar, e botar músicas mais... Teve Magari Lorde, tivemos Margarete Menezes, e esse ano houve uma mudança, e essa mudança terminou colocando El Chan e Jal. No município de Castro Alves está o Museu Biográfico do Poeta. Aqui, o visitante encontra objetos pessoais, fotografias e poesias de Castro Alves. Na Praça da Liberdade, uma das principais da cidade, fica a estátua do poeta, que para o historiador Aldo tem uma simbologia na posição da escultura. A representação dessa estátua é essa, a liberdade. Você vê como eu te coloquei ali, que vocês já filmaram a estátua, que ela está voltada, o rosto do poeta, o corpo dele está em direção ao oeste, com seu rosto, dando as costas para o leste, que é justamente uma forma de protesto contra os navios negreiros que vinham da África através do Oceano Atlântico e desembarcavam na costa brasileira. Para quem é castroalvense, viver na terra que leva o nome do poeta é um orgulho. Eu tenho orgulho de viver na cidade do poeta, de saber que ele foi um
um poeta muito conhecido em São Paulo, outras cidades, Rio de Janeiro. A gente todos os anos faz uma homenagem, né, para Castro Alves. 14 de março já está marcado no colégio. É um prazer ter nascido na cidade do poeta Castro Alves. E que tal um cineminha? Toda quarta-feira, o Cineclube Mário Guzmão tem sessões gratuitas. A exibição do filme faz parte do projeto de extensão do curso de Cinema e Audiovisual da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Luzes apagadas, olhos atentos. Shhh, o filme vai começar. O filme já começou. É assim todas as quartas-feiras nas exibições do Cineclube Mário Guzmão. Larissa Andrade, integrante do Cineclube desde o seu surgimento, nos conta um pouco da sua história. O Cineclube surgiu em 2010, outubro de 2010, e veio com a proposta de ser um projeto de extensão. Inicialmente, foi um pouco do início do curso, né? Então tinha essa lacuna do espaço de exibição. Inicialmente foi isso, né? Supriu um pouco da lacuna do curso, mas posteriormente dá acesso mesmo à questão do cinema brasileiro. E por que Mário Guzmão? Nossa... Mário Guzmão é um ator cachoeirano, é um ator negro, que tem uma trajetória artística fantástica. Ele participou da década de 50, que é o momento da arte, a efervescência cultural na Bahia, e participou da Escola de Teatro da Bahia também, vários filmes baianos, porém, todavia, nunca só protagonizou um filme enquanto ator. E a gente traz o Cineclube Mário Guzmão pela proposta de trazer a memória dele, evidenciar a questão do racismo dentro da arte da sociedade brasileira a partir da trajetória de Mário Guzmão, né? Criado nos anos 20 na França, o Cineclube chegou no Brasil em 1929 e até hoje desempenha um grande papel. Historicamente é importante, foi onde começou a formação, né, dos primeiros cineastas, formação conhecendo repertório de cinema, conhecendo produções internacionais. E hoje a gente ainda tem a necessidade forte desse cineclube, cineclubes temáticos, cineclubes que ofereçam uma oportunidade de ver filmes que não passam no circuito, que reavivem a memória da gente, né, no cinema. E a importância do cineclube, como foca em filmes que são brasileiros, tem a ver com essa relação, então, da identificação do público com a produção nacional. O estudante de cinema e audiovisual Vonaldo Mota conta as contribuições que o Cineclube trouxe para a sua formação. Por ter trazido para a Cachoeira nomes importantes como Edgar Navarro, Antônio Pitanga e tantos filmes que foram exibidos e que são filmes assim, de suma importância para o cinema e que você nunca poderia vê-los se não fosse através do Cineclube. Filmes que geralmente não são vistos nem mesmo na capital. Os filmes são selecionados por mostras temáticas, como, por exemplo, a mostra Música para os Olhos, que está em exibição atualmente e exibe documentários musicais do acervo da programadora Brasil. O cinema tem sim o seu papel de formação, apesar das salas de exibições que têm se diminuído muito, né? Tem muito se colocado em shopping centers, perdido o cinema de bairro, de rua, e o Cineclube tem essa proposta, né? A via alternativa, que é ocupar o espaço da praça, ocupar o espaço de uma sala que está inocupada, a associação de bairro. O Cineclube já nasce com essa proposta muito da política, né? É um novo meio de ter o contato com o cinema. O Cineclube Mário Guzmão, coordenado pela professora Cíntia Nogueira, tem sessões toda quarta-feira às 19h. O Expresso Recôncavo fica por aqui. A seguir, você assiste um dos filmes da mostra Música para os Olhos. A gente se vê na próxima edição. Até lá! Até lá!